Olá, eu sou Davi Aguiar, sou diretor do curta Engarrafando Sonhos para que Sejam Lembrados. Nesse curta a gente acompanha o cotidiano do personagem Homem Solitário, que nas suas noites solitárias, enfim, enquanto ele janta, sempre espera a visita da personagem Mulher Feita de Sonhos, né? Interpretada por Loretta Diala, que seria uma espécie de manifestação poética. Mas essa visita nunca chega. E quando amanhece, ele torna em seu cotidiano a sua realidade totalmente distópica, né? Vê-se como uma máquina diante de um trabalho completamente maçante, enfadonho, em um mundo totalmente distópico em que a existência de afetos é praticamente nula, é praticamente proibido a existência de afetos. A única coisa permitida seria uma espécie de produção pela produção, quer dizer, trabalhar em nome da pura eficiência, né? Trabalhar pragmaticamente em nome de algo que sequer ele entende qual seria o sentido. Se é que existe algum sentido. Aliás, na verdade, não existe sentido, né? O sentido é a eficiência pela eficiência. E nesse filme nós vamos exatamente abordar essa situação, essa relação. Eu diria que é um filme sobre um personagem que se sente mais um número, uma coisa. Ele se sente se transformar numa máquina obsoleta, né? E fica na luta entre ser essa máquina que caminha para a obsolência, né? Toda máquina, seu futuro é exatamente tornar-se obsoleto, né? E ao mesmo tempo um corpo que deseja experimentar sensações reais, de um mundo real. Então ele passa a tentar constituir um outro corpo, um corpo que não pode ser descartável. E ele sente que dentro de pouco tempo ele será mais uma máquina descartável como tantas outras e tantos outros seres descartáveis por esse processo desse mundo no qual ele vive. Eu diria que Engarrafando Sonhos é uma espécie de... É um pequeno manifesto, né? É um pequeno ensaio contra a naturalização desse tipo de processo, eu diria, desse corpo obsoleto, desse corpo descartável, né? Dessa existência quase maquínica em que, por vezes, vivemos, né? Em que, existencialmente e socialmente falando, né? E para compreendermos melhor, para esclarecermos melhor, aliás, eu acho que para nos conduzirmos melhor nessa narrativa, optamos por criar um filme a partir de uma relação com o realismo fantástico, né? O realismo fantástico principalmente baseado no pensamento de Todorov, né? Que pensa o realismo fantástico como uma experiência da realidade, de uma realidade tão cruel e às vezes tão maçante, tão desumanizante, que ela torna-se surreal, ela torna-se fantástica, né? Então é uma espécie de exacerbamento do real, né? Então nesse filme nós passamos a viver uma série de exacerbamentos, né? Seja um exacerbamento, por exemplo, na fotografia, na montagem, na forma como nos monólogos em que a personagem da Loretta Diala, né, a mulher feita de sonhos, de repente, quando ela surge,
são monólogos de forma poética, de forma que tenta desarticular toda a ligação com essa, digamos, com essa percepção vulgar da realidade. Ele tenta reconstituir esse corpo existencialmente, socialmente, e quanto mais ele se sente sufocado, ele vai sendo pressionado a se despir desse corpo-máquina. E quando eu falo despir, eu falo num termo mesmo concreto, né? Denotativo, não conotativo. Ele vai tirando elementos do seu cotidiano, seja um relógio, seja um paletó, enfim, elementos que fazem parte desse cotidiano massificante dele, até que ele é obrigado a finalmente a assumir a constituição desse novo corpo. E o que será desse novo corpo? Bom, ele mesmo ainda não sabe. Ele sabe que esse novo corpo é uma busca de um novo modo de viver o real. E dessa forma, por meio do método realismo fantástico, apontamos uma série de exacerbamentos, portanto, seja na fotografia, que cada vez vai ficando mais distorcida, exatamente por conta desse liame completamente indecifrável entre o real e o fantástico, seja pelo som, que sempre é invadido ou distorcido por outras sonoridades não diegéticas, seja por uma montagem, né, que dá ritmo a esse cotidiano sufocante, né? Eu gostaria também de agradecer a toda a equipe, a Sabina Colares, que fez assistência de direção, a Carol Vieira, que fez a direção de arte com a Sabina Colares, a Henrique Dídimo, que trabalhou na fotografia juntamente comigo, com Ted Rafael, ao Paulo Ribeiro, que fez o som direto, ao Petros Cariri, que fez a finalização de cor, ao Érico Paiva, que fez a finalização de som. É isso. Bom filme.